E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos novamente. O meu nome é Rodrigo Tomasi e neste vídeo darei continuidade ao nosso conteúdo de sistemas pneumáticos, circuitos pneumáticos para a automação pneumática utilizando o software FluidSim. E neste vídeo mostrarei a vocês como é que nós podemos fazer uma simulação usando válvulas de fim de curso para detectar o movimento de avanço e de retorno de um cilindro e, com isso, executar comandos automáticos em uma linha pneumática. E esse conteúdo ele está vinculado também à primeira aula, ou seja, a aula onde eu mostrei uma introdução ao software FluidSim e como é que nós podemos carregar os componentes aí para dentro. Então, se você não viu, veja para você poder acompanhar também esta aula. O conteúdo anterior está publicado aqui neste canal. Eu vou mostrar para vocês, então, o software FluidSim e eu já tenho um circuito previamente montado aqui e eu vou rodar esse circuito para vocês verem como é que é o movimento automático. Inicialmente, nós temos válvulas que são posicionadas para detectar o fim de curso deste cilindro. Ou seja, aqui nós temos o início do curso, o pistão está completamente recuado, e esta válvula possui um rolete. Este rolete ele se choca mecanicamente com a ponta do cilindro, e com isso ele troca a posição da válvula. Quando o cilindro avança, ele vai encontrar este rolete e vai trocar a posição desta válvula. E aí nós vamos ter aqui um comando de avanço e retorno automático, porque toda vez que isso acontece, estas duas válvulas enviam um pulso pneumático para esta válvula aqui de baixo, que é a válvula que efetivamente comanda a linha para o cilindro. E aí nós trocamos as posições para avançar ou recuar este componente. Então, essas válvulas são válvulas de ação mecânica por rolete, enquanto que esta válvula aqui de baixo é uma válvula de ação pneumática, ou seja, ela é uma válvula do tipo piloto. Beleza, pessoal? E esta válvula aqui, ela está aqui simplesmente para nós acionarmos o início do processo. Ela é uma válvula botão do tipo retentiva. Tranquilo? Eu vou rodar essa simulação para vocês verem como é que é a operação. Então, quando eu clicar nesta válvula, o circuito entra em operação, avança o cilindro, encontra o fim de curso, volta, encontra o início de curso, avança e assim por diante. Ele vai ficar operando aqui indefinidamente até que eu pare tirando o clique deste botão. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos montar este circuito aqui dentro do FluidSim. Então, eu vou abrir um novo projeto e para dentro desse projeto eu vou inserir, então, a linha de pressão, ok? Vou inserir o próprio cilindro que está aqui dentro, cilindro de duplação, e este cilindro de duplação, vou aumentar um pouco aqui os componentes, esse cilindro de duplação, veja que ele está um pouquinho diferente daquele que nós tínhamos ali, né, na nossa simulação, ou seja, este cara, ele é, na verdade, um cilindro que possui aqui dentro algumas informações que nós não usaremos, tá? Eu já abro ele aí para nós fazermos essa configuração, tá? Vou trazer ele um pouquinho mais para baixo aqui e vou colocar uma válvula de 4 vias e 2 posições. Aqui em válvulas configuráveis, nós temos essa válvula aqui, tá? Vou trazer ela para cá, vou dar 2 cliques sobre ela e vai abrir essa tela onde eu configuro a válvula. Então, ela é uma válvula do tipo comando pneumático, tá? Vou selecionar aqui no comando pneumático este piloto e aqui também, ou seja, lado direito e lado esquerdo possui o piloto pneumático. Eu vou ligar esta linha diretamente à minha tomada de pressão, tá? Ok? Não vou adicionar aqui o livre-fio e vou clicar aqui na extremidade 3 da válvula e vou colocar o terminal de saída, ou seja, um escape para a atmosfera. E aqui eu já vou fazer a ligação diretamente com o cilindro. Beleza, pessoal? Vou colocar um pouquinho mais para baixo aqui para melhorar o nosso processo. E agora eu vou precisar colocar aqui 2 válvulas de fim de curso. Essa válvula de fim de curso, vou usar esta própria janela e vou carregar aqui uma válvula de 2 posições e 3 vias. Vou clicar aqui no número 3 para inserir a saída para a atmosfera. E do lado direito eu vou colocar um comando mecânico do tipo rolete e do lado esquerdo spring return, ou seja, ela vai ter um retorno por mola. Vou vir aqui com o botão direito do mouse e vou girar este cara em 90 graus. Vou copiar e colar essa válvula e vou inverter ela verticalmente. Bacana? Dessa forma eu já tenho aqui as 2 válvulas de fim de curso.
a válvula que detecta o início do curso do pistão e a válvula que detecta o fim do curso do pistão. E aí essas ligações do número 2, que é a saída da válvula, eu ligo diretamente a esta válvula piloto. Lembrando que essa linha é uma linha de controle, não é uma linha de pressão diretamente para um cilindro ou para uma outra parte do circuito. Por ser uma linha de controle que vai diretamente ao piloto pneumático, eu clico 2 vezes aqui e eu troco ela para Control Line, ok? Dessa forma ela vai ficar pontilhada de acordo com a norma de automação ou de instrumentação, com a norma pneumática de maneira geral, ok? Beleza, pessoal? Então, ligo o ponto 1 à pressão, ligo este cara aqui à pressão também. Já temos nosso circuito praticamente montado, só falta aquela válvula inicial. E vejam, se eu rodar a simulação, quando eu tenho linhas sobrepostas, geralmente o software dá um warning, tá? Mas enfim, poderia continuar, mas vou fazer esse ajuste. Veja que não vai acontecer nada, eu não vou conseguir avançar nem recuar, porque eu ainda não vinculei estas válvulas aqui com o movimento do pistão. Então, vamos fazer isso. Para isso, eu vou abrir aqui o pistão, vou tirar este amortecimento e este sensor que estão dentro aqui do componente para ele ficar mais limpo, certo? E aqui neste Actuating Labels, eu vou colocar 2 labels, label A e label B, onde o label A, na verdade, vai ser a informação que eu vou usar para colocar dentro da válvula. Por que eu preciso fazer isso? Porque o software, ele não detecta o choque mecânico entre pistão e válvula, certo? Perdão, entre haste e válvula. Ele não é um software para simulação mecânica. Então, eu preciso fazer o vínculo através de tags que eu vou usar aqui dentro. Tranquilo? Então, vamos lá. Este label A significa que eu estou no início do curso do pistão. O pistão tem um curso de 100 milímetros. Então, imaginem que dos 0 aos 5 milímetros, o pistão esteja recuado e em contato com este rolete que está aqui. E dos 95 aos 100 milímetros, ele está em contato com o ponto de avanço aqui com este outro rolete. Portanto, dessa forma, o software já cria aqui 2 labels, A e B, final e início de curso. E aí, clicando aqui em cima deste rolete, ele fica verdinho, clico 2 vezes e coloco aqui o label A e aqui o label B. Veja que quando eu coloquei o A, ele já sinalizou para cima aqui, ou seja, ele já está em contato físico, né, com o curso deste pistão. Beleza, pessoal? Então, vamos em frente. Agora eu já consigo fazer a simulação. O que eu poderia colocar aqui é apenas aquela válvula para nós iniciarmos o movimento do circuito, mas eu vou deixar por enquanto sem a válvula, ok? Se eu puder fazer a simulação desta maneira, clicar aqui para iniciar, e aí ele já entra em operação, ou seja, no início do curso ele já detecta que eu estou sobre a válvula, portanto já tem um comando pneumático daqui para baixo. Quando ele chega nesse outro ponto, ele vai colocar a seta nesse ponto e vai enviar um outro comando pneumático aqui para baixo e, consequentemente, esses comandos vão ficar intercalando indefinidamente, ok? Então, o cilindro avança e recua, avança e recua. Para finalizarmos, eu vou colocar aqui uma válvula do tipo botão, certo? Clico 2 vezes aqui, comando manual, vou colocar esta aqui com um clique, ou seja, ela é retentiva, não tem retorno por mola, posso deixar o escape, posso deixar, perdão, a conexão direta aqui neste ponto 1 e o ponto 2 eu levo aqui para cima. E aí, desta maneira, eu só entro em operação quando eu tiver pressão aqui neste ponto, porque se não houver pressão nesse ponto, consequentemente não haverá aqui e o circuito não vai comutar esta válvula para colocar a pressão neste ponto aqui. Desta maneira, o circuito funciona também como um circuito que, se eu tirar o clique desse botão, ele vai tirar a pressão do cilindro e vai sempre recuar para a posição inicial, ok? Então, vamos lá, vamos fazer a simulação. Cilindro avança, cilindro retorna. Agora ele vai avançar, eu vou tirar o clique, veja que ele avança até o final do curso e ele retorna. Então, é um comando bem interessante de se fazer numa linha pneumática, porque desta forma nós garantimos questões de segurança, por exemplo, se tiver a necessidade de o cilindro sempre ser desligado e mantido na sua posição original, ok? Então, espero que vocês estejam acompanhando essa aula, tenham acompanhado o conteúdo também, e na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que nós podemos fazer este vínculo aqui
utilizando, por exemplo, outras configurações. Ao invés de uma válvula de fim de curso, vou começar a usar botões elétricos, ou seja, comandos elétricos de final de curso para nós podermos detectar esse movimento e ligar este comando central aqui através de válvula solenoide. Aí nós entraremos já no conteúdo de eletropneumática. Beleza, pessoal? Então, espero que tenham gostado desse conteúdo e obrigado por terem assistido.